Mas deixa eu trazer para você o que eu disse que ia trazer no começo. Como é que o diabo tira o homem da presença de Deus? Vou dizer agora isso aqui para você. Pega a tua Bíblia, abre ela lá em Gênesis capítulo 2 e o 3, dá uma lidinha lá. Porque dentro desses contextos aí, você vai ver Deus estabelecendo com o homem o livre-arbítrio, dando ao homem o direito de escolher e decidir. O homem foi criado e foi estabelecido a viver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz com Deus, uma vida de abundância com Deus, uma vida na presença de Deus. Aí Deus orienta este homem, dando a ele liberdade de escolha, advertindo ele que ele poderia perder essa vida se ele não desse ouvido à palavra de Deus, que Deus advertiu a ele. Deus colocou uma restrição para Adão. Deus deu a Adão a liberdade de usufruir de tudo, mas estabeleceu uma restrição para Adão, que a gente sabe. Lá em Gênesis capítulo 2, 16, Deus diz, eu vou ler aqui para você. Gênesis, a minha Bíblia está... A minha primeira Bíblia, ela está faltando algumas páginas, por isso que eu uso outra Bíblia. Que eu gosto muito de trabalhar com a minha Bíblia, que eu desde o começo que eu comprei ela, até hoje eu uso ela. Mas veja aqui Gênesis, porque tem várias traduções, entendeu, gente? Aí tem tradução que fica meio complicado você entender a linguagem dela. As coisas são a mesma, não muda nenhum princípio, mas a linguagem complica um pouco. É melhor uma Bíblia mais fácil. Eu aconselho você a comprar uma Bíblia com uma linguagem mais fácil. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus diz assim ao homem: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Versículo 16, Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus lhe deu essa ordem, dizendo assim: de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Escute aqui. Deus deu ao homem uma vasta liberdade de vida com ele, em comunhão, de tudo que ele poderia viver, que era o suficiente para ele. Aí Deus estabelece uma restrição. Esta restrição de Deus, quando Deus estabelece, isso está trazendo uma situação, Deus mostrando ao homem que ele tem liberdade de escolha. O livre-arbítrio para o ser humano foi estabelecido aqui, que é o direito de escolha. Deus está dizendo ao homem: olha, tudo você pode usufruir, agora tem uma coisa, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comas. Deus agora impõe uma restrição, mostrando ao homem que ele tem a liberdade de viver dentro de tudo aquilo que Deus orientou ele a viver, para ter aquela vida perfeita em comunhão com ele. Mas também Deus orienta ele que ele pode tomar uma decisão errada, e se ele tomar essa decisão errada, porque ele foi criado com direito de escolher, com volição, direito de pensar, decidir, escolher. O ser humano é um ser que tem este dom. Só o homem, só a criatura homem que tem o direito de decidir, escolher, de pensar e de tomar decisões e atitudes. Deus diz: não coma, se comer dela morrerá. Deus está dizendo: se você não der ouvido a essa orientação que eu te dou, você perde a comunhão comigo, você perde a vida comigo, porque morte aqui foi nesse sentido de afastamento. Afastar é perder a comunhão com Deus, perder a vida com Deus. O homem perdeu esta vida porque ele escolheu pecar contra Deus, usando livre-arbítrio, aonde ele tinha liberdade de tomar decisões, e ele tomou uma decisão errada pela influência do diabo, que Deus advertiu a ele. Só que o diabo, ele é um ser, eu vou mostrar para você como é que o diabo tira o homem da presença de Deus. Eu quero mostrar para você isso. O diabo é um ser persuasivo. A maior arma de Satanás é o engano. O domínio na mente é levar a influência dele para dominar a mente do homem, porque o homem é um ser racional, é um ser inteligente, que tem direito de decidir o que quer. Ah, mas alguém me influenciou, eu fui porque quis. Me influenciar é uma coisa, e aceitar a influência é outra.
O que Adão fez foi aceitar a influência do diabo e não deu ouvido à orientação, à ordem. Não foi uma coisa qualquer, foi uma ordem que Deus deu a Adão. Adão escolheu pecar, mas Adão foi advertido que se ele escolhesse desobedecer aquela ordem, ele ia sofrer uma consequência, ia ter punição, porque Deus ama, mas Deus é justiça e é justo, e ele não compactua com erro, nem com pecado, e nem com transgressão de ninguém, seja ela qual for, meu irmão. Temos que entender esse Deus. Adão se deixou influenciar pelo diabo. É aí que o diabo entra na história da humanidade até hoje. Ele está atuando na vida da humanidade. Como? Com o engano, com a influência, com a persuasão, orientando o homem, instruindo o homem a não dar ouvido à palavra de Deus. Foi assim que ele derrubou o homem, Adão. Adão disse: não vou comer não, porque Deus disse a mim, se eu comer eu morreria, e eu creio no meu Criador, e eu estou aqui para viver, escolhendo submeter-se à direção dele. Mas Adão não tomou essa decisão. Adão disse: não, Deus disse que se eu comesse eu morria. Aí o diabo aproveita essa falha dele, essa fala dele sem segurança, sem crer na palavra de Deus. Aí o diabo vem agora e diz: morre não, Adão. Deus está te iludindo, é porque Deus não quer que tu veja e que tu seja igual a ele, Adão. Morre não, Adão. Adão se deixou influenciar por essa mentira de Satanás. Satanás mentiu, ele fez o quê? Ele deturpou a palavra de Deus. Enquanto Deus disse: se comer morrerás, o diabo veio e disse: morre não, Adão. Se comer não morre. Deus disse: se comer morre. O diabo vem e diz: se comer não morre. Então, como é que o diabo tira o homem da comunhão com Deus? Como foi que o diabo conseguiu tirar Adão da comunhão com Deus? Ele puxou Adão à força. Ele amarrou Adão e trouxe na força. Adão saiu da presença de Deus com os seus próprios pés, pela sua decisão e escolha. É assim que ele faz com muita gente. É assim que o diabo tira o homem da presença de Deus. É assim que ele tem tirado muitos. Quer tirar você, se não já tirou você da presença de Deus. Sabe por quê? Tem muita gente não dando ouvido à palavra, não dando ouvido àquilo que Deus determina na palavra. Tem muita gente seguindo instrução aí, que dizem que é Deus revelando, Deus falando, porque estão ali levando-se pelo engano, porque não estão firmados na palavra e não estão dispostos a crer e a se basear na palavra de Deus. Foi o erro de Adão. Deixou ser iludido por outro caminho, por outra voz, e ele escolheu não dar ouvido à palavra, não se importar com a palavra. E ele saiu da presença de Deus porque ele escolheu seguir outra voz. Ei, tem muita gente ouvindo outra voz que não é a de Deus. Mas o diabo vai levar essa voz até você como se fosse Deus. Ele não vai dizer que é ele falando não, porque ele não se apresenta não. Ele se apresenta como um anjo de luz. Ele se apresenta como obreiro de Deus. Ele se apresenta como enviado de Deus. Ele não se apresenta como o diabo, não. Tem muita gente aí sendo tirada da presença de Deus porque não está dando ouvido à voz de Deus, está dando ouvido à voz do maligno com uma forma de que é Deus falando. Ah, porque Deus está revelando, é a lives da revelação. Olha, gente, sai desse caminho, gente. Sai desses ensinos. Multidões, eu não estou aqui preocupado porque eu tenho pouca visualização, não. Eu não estou aqui preocupado com isso, não. Minha preocupação é com o ensino, é com a instrução. Multidão de gente atrás dessa live, desses profetas, que a live da revelação, aqui tem poder de Deus. Hoje Deus vai revelar, hoje Deus vai quebrar a corrente, vai fazer. Gente, procura instrução, procura local, procura lugares que te instrua na palavra, gente. Que leve você ao crescimento, ao conhecimento da palavra, para você estar em Deus verdadeiramente, com uma vida plena com Ele para a eternidade. Porque o diabo hoje, ele usa desses argumentos. Ah, é Deus falando, é Deus revelando, é Deus curando, é Deus fazendo milagre. É assim que o diabo tira muitos da presença de Deus. Com esses ensinos, com essas vozes, com essas orientações que o povo hoje está vivendo,
a banalização, a anátema, o anátema em nome de evangelho, de povo de Deus, vivendo uma maldição. O povo seguindo o quê? Doutrina de demônios, vento de doutrinas, heresia de perdição, sendo enganado, sendo negócio de homem, vivendo fábulas, ficções, superstições, movimentos espirituais que não é de Deus, é de demônios, espíritos enganadores. Gente, o que eu estou falando é sério. Dê ouvido à voz de Deus. Tenha mais cuidado da doutrina e da sua vida. Porque Deus, Ele quer que você tenha conhecimento. É assim que o diabo tira as pessoas da palavra, da presença e da comunhão com Deus. Deixa eu ler um texto aqui que é muito interessante. Olha, gente, a Bíblia diz aqui, a maior arma de Satanás é o engano. Olha o que diz a Bíblia, escute aí. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás. É um só ser. O diabo e Satanás é um só ser. Que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia diz que o diabo engana todo mundo. E ele foi lançado na terra. Ele não está no inferno ainda não, viu, gente? Ele está na terra, destruindo a humanidade ainda. Pela escolha que a humanidade tem de seguir a ele, segue a destruição. A Bíblia diz que o diabo ele engana todo mundo. E seus demônios, que são seus emissários, seus súditos que estão cumprindo as suas ordenanças. O diabo engana todo mundo. Como é que ele engana? Tirando o entendimento do homem da palavra. Escuta o que Jesus diz lá em Lucas capítulo 8, versículo 12. Que o diabo ele tira a palavra do coração do homem para que o homem não se salve crendo na palavra. Porque salvação, escuta uma coisa. Salvação não é questão de você se filiar a uma igreja, estar se adequando, se moldando e cumprindo as obrigações e as devoções de tal igreja. Salvação é questão de você ouvir, crer a palavra e guardá-la no seu coração, como disse Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você tem que guardar a palavra para não estar vivendo em pecado. E Jesus disse que o diabo ele tira a palavra do coração do homem para que o homem não se salve crendo. Porque o único meio de você alcançar a salvação é pelo conhecimento da palavra. O único meio de você estar em comunhão com Deus é pelo conhecimento da palavra. O único meio de você servir a Deus é pelo conhecimento da palavra. O único meio de você saber o que é Deus e o que não é operando é pelo conhecimento da palavra. Sem o conhecimento da palavra, Satanás engana, Satanás leva a todos para uma vida de maldição, porque o homem continua cego, perdido, afastado de Deus e indo para a condenação, porque é a palavra que é luz e lâmpada para iluminar os nossos pés, iluminar nossa mente e nos dar conhecimento e esclarecimento da verdade de Deus, que nos liberta do engano e da mentira de Satanás, que tem sido lançada neste mundo, propagada por muitos homens em nome de Deus, que são ministros de Satanás, transfigurados em ministro de Deus. Deixa eu ler aqui para você. A Bíblia diz que Satanás engana todo mundo. Como é que o diabo tira o homem da presença de Deus? Através do engano, da mentira e da deturpação da palavra. Porque o diabo tem trabalhado de uma forma terrível, deturpando a verdade do Evangelho de Cristo nesses últimos dias. Meus irmãos, o que eu tenho visto de igrejas postando seus cultos, postando seus movimentos, postando suas doutrinas, postando suas revelações aqui no Face, eu fico olhando, meu Deus, como Satanás tem invadido esses lugares. Que na verdade, escute uma coisa, muitos não gostam de mim porque eu falo a verdade direta e objetiva. Muitos destes lugares chamados igreja são ninho de Satanás, aonde Satanás está cirandando, são sinagogas de Satanás, aonde não é Deus que está operando, é Satanás levando o povo ao engano através de sinais e prodígios de maravilhas, de cura, de milagre, de revelação. Porque a própria Bíblia diz, aí Apocalipse capítulo 14, as pessoas não lêem Bíblia, não entendem. Apocalipse capítulo 16, aliás,
Versículo 14 diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha contra Deus. Aqui a palavra está revelando espíritos demoníacos que fazem sinais, prodígios de mentira, que não é de Deus, é de mentira, que o povo vê situações acontecendo que não é verdade. O diabo opera no sobrenatural, o diabo opera sobre a natureza, o diabo opera sobre a vida física do homem, o diabo opera sobre o sobrenatural neste mundo aqui. Nem tudo que acontece no sobrenatural é manifestação de Deus. E esse povo dentro dessas igrejas vivendo isso, correndo atrás disso, tanto é que é uma estratégia do diabo. Eu digo sem medo que isso é uma estratégia do diabo, porque isso tem levado o povo a desprezar a palavra. Porque essas igrejas que vivem esses movimentos de poder, de pacto, de voto, de manifestação, de revelação, não têm amor nem interesse pela palavra. Ao contrário, desprezam a palavra, e se alguém pregar a palavra não é aceito. Não estão dispostos a ouvir a palavra porque estão tendo comichão nos ouvidos, porque querem ouvir seus pregadores que preguem conforme os seus desejos, levando fábula, levando ficção, levando superstição, espiritualidade, poder, movimento. É isso que o povo quer. O povo não quer a palavra que instrui, que denuncia o nosso erro, que nos constrange da forma de vida errada que nós estamos, do entendimento errado de Deus que nós estamos vivendo. Em nome de Deus, a palavra nos corrige e o povo não quer isso. E o diabo sabe o desejo do povo, dá ao povo o que o povo quer. Levanta esses homens em nome de Deus, esses líderes, esses profetas de revelação, profeta de manto, para levar esse engano para o povo viver. Gente, pastores dentro da igreja orientando as pessoas a fazerem pactos, rasparem a cabeça como forma de um pacto, de uma aliança com Deus, para alcançar alguma coisa de Deus. Meu irmão, isso é demônio, meu irmão, levando você a viver feitiçaria dentro da igreja chamada evangélica. Isso é demônio, meu irmão, na mente desse homem que diz que é homem de Deus. Eu digo sem medo. Irmãos, essas programações aí de poder na televisão, esses comerciais das igrejas que mostram esses poderes, aonde o povo é chamado para fazer pacto, fazer um voto, faça uma aliança com Deus. Você não precisa de aliança com Deus, não. Você tem que aceitar a aliança que Deus fez com você. A aliança que Deus fez com você. O pacto de Deus para o homem é Jesus Cristo. É o sacrifício na cruz do Calvário. Este é o pacto da nova aliança. Deus não chama ninguém para fazer pacto dentro de igreja com nenhum ritual para ter comunhão com Ele, não, para alcançar nada dele, não. Aí fica aí, irmãos, principalmente dentro das igrejas universais. Eu falo sem medo, estou falando de um órgão público. Não estou falando das pessoas que estão lá dentro, são vítimas. Estou falando do ensinamento de doutrina que é dado lá. Tem nada a ver com Deus, aquilo não passa de feitiçaria, de misticismo. Você está impressionado, porque ela faz obra social, porque ela tem lá o nome de Deus lá na frente, porque tem lá o homem que fala que Jesus é o Senhor. Se impressiona com isso não, porque o diabo ele vem com esse argumento também. O diabo tem levantado muitas organizações, religiões para fazer obra social melhor do que as evangélicas. Espiritismo, catolicismo, mormonismo, as várias religiões que são doutrina de demônios também estão fazendo obra social. Isso não mostra que é a igreja de Deus, não. A igreja de Deus é reconhecida e é orientada e é sinal de que é a igreja de Deus quando se mantém na doutrina. A doutrina de Cristo. Jesus disse: se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, guardarão a minha palavra. É a palavra de Deus que mostra que uma igreja é verdadeiramente de Cristo. Quando se mantém na doutrina, quando preserva a doutrina, quando não se envolvem em ventos de doutrina, quando não aceita a doutrina de demônio, quando não aceita falso profeta, nem essas revelações, nem esses movimentos, mas que se mantém pura, santa, com as suas vestes branca, alva, como a lã, e não se contamina, manchando suas vestes com essas doutrinas de demônios. Igreja de Cristo se conhece pela sã doutrina. Não é por obra social nem por caridade. O amor que a igreja tem que viver é o amor em Cristo pela palavra. Não é esse amor de confraternização, de
de sentimentos, de língua, o amor de palavra, o amor desses movimentos de expressão, não. É o amor na palavra, o amor que zela pelo próximo, o amor que corrige, o amor que repreende, o amor que ensina, o amor que orienta na palavra de Deus, o amor que constrange, ainda que você fique chateado comigo, mas eu tenho que te advertir, porque esse é o amor de Deus, corrigir o homem. E a quem aceita a correção, Deus tem como filho. Então sai desse meio, irmão. O diabo tem enganado muito com esse negócio, irmão. A igreja de Cristo nunca orientou ninguém a fazer pacto, nem voto, nem campanha. Não, faça uma aliança com Deus. Que aliança, gente? Vamos ler as escrituras. Aonde Jesus ensinou isso? Aonde os apóstolos ensinaram isso? Fazer aliança com Deus, fazer pacto com Deus. Tem que aceitar o pacto da nova aliança. O conserto da nova aliança. Que é através da fé em Jesus Cristo. Crendo nele, tendo a morte dele como único meio para você alcançar a bênção, alcançar a paz, alcançar comunhão, alcançar a prosperidade, alcançar a promessa, ser salvo. Temos que aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse é o sacrifício que Deus quer que nós tenhamos e recebamos. Não é fazer sacrifício dentro da igreja, fazer pacto, fazer campanha. Aí eu vejo os pastores, olha o argumento dos pastores dentro das igrejas universais. Faça um pacto. Abra mão. Dê tudo que você tem, olha. Para você alcançar comunhão com Deus. Você tem que abrir mão de tudo. Mas esse abrir mão de tudo que ele fala, não é o que Jesus ensinou, não. Negar-se a si mesmo, renunciar. Está falando do ser interior, do egoísmo, das atitudes interiores do homem e do seu eu. O homem tem que se negar-se e aceitar a vontade de Deus. Não é abrir mão do que você tem, não. Isso é um argumento que eles fazem lá. Você tem que se desfazer de tudo que está impedindo você ter comunhão com Deus. Esse carro está impedindo você ter comunhão com Deus. Essa visão na prosperidade, essa visão no teu dinheiro. Por quê? Eles querem teu carro, eles querem teu dinheiro. Isso é provado, isso já foi provado. Tá bom? Eu falo que já é notório. Então saiam, não é só a Igreja Universal, não. Muitas igrejas aí com placa de batista, de assembleia, de todos os ministérios aí, que está uma nojeira, uma bagunça, uma banalização, uma imundícia de ensino, de coisas sendo feitas em nome de Deus. Está uma imundícia, meus irmãos. Sem doutrina para instruir, para ensinar, para orientar. Cada um fala de Deus como entende, como quer, como foi revelado, como recebeu a inspiração, como conhece. Tanta gente falando de Deus sem noção, sem a autoridade da palavra, sem o conhecimento, sem estar alicerçado na palavra. Então, é assim que o diabo tira as pessoas da presença de Deus, da comunhão com Deus, deturpando a palavra. Cuidado, porque o trabalho do diabo, o diabo está trabalhando nesses últimos dias de uma forma mais forte para persuadir e levar a você a desviar-se da sã doutrina. Muitos estão seguindo doutrina de demônio, porque o maior trabalho de Satanás é para tirar você da sã doutrina, da palavra de Deus. O diabo não está preocupado em tirar você dessa igreja que você está, não. Porque ele quer você dentro dessa igreja. Ele quer você submisso nessa igreja. Porque você está aí em anátema. Um anátema em nome de Deus. Cuidado. O diabo está preocupado em tirar você da palavra, tirar de você o entendimento, o conhecimento, cauterizar a tua mente, endurecer teu coração, desviar-se e te fazer apostatar da fé. Cuidado, seja prudente. Cuide de ti e da doutrina, meu irmão. Cuide de ti e da doutrina, minha irmã. Olhe para a palavra. Norteie-se pela palavra. Use os parâmetros da palavra. Seja guiado e dirigido pela palavra. Seja devota, praticante. Seja escrava da palavra. Submissa à palavra. Vigie com aquele que está te ensinando no púlpito. Queira Deus que seja um homem de Deus compromissado com a palavra, que esteja te instruindo, que esse pastor seja uma bênção, mas uma bênção que seja vinda de Deus, te instruindo na palavra. Não uma bênção como tu queres, como tu entende, porque te alegra, te satisfaz, porque compactua com o teu erro, com o teu desejo, com a tua vontade. Mas que esse pastor seja uma bênção que está te instruindo, mas uma bênção na mão de Deus. Corrigir, doutrinar, repreender, instruir, orientar. Mas vigie.
Vigie com os falsos profetas, com os falsos pastores, com os falsos mestres, com os falsos homens de Deus. Vigie. Sabe por quê? Deixa eu dizer aqui para você. Deixa eu dizer para você o que diz a palavra de Deus. Para encerrar. Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda. Essa é a orientação que Paulo dá na sua segunda carta. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, o versículo 13, Paulo está falando aqui, no contexto aqui, Paulo está orientando os irmãos sobre os falsos profetas, porque doutrinar a igreja é isso, é instruir a igreja, preparar a igreja, capacitar a igreja para poder se defender. É a apologética, a doutrina em defesa da fé, ensinando, instruindo, advertindo os irmãos contra os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos pastores. E Paulo chega a dizer aqui nesse contexto que assim como o diabo enganou a Eva, Paulo tinha medo que o diabo enganasse os irmãos na igreja, porque Paulo estava advertindo os irmãos sobre o engano, sobre os obreiros de Satanás, sobre os falsos mestres. 2 Coríntios capítulo 11, dá uma lidinha aí, irmão. Deseja a Bíblia, tenha prazer na Bíblia, como disse o salmista, meditar de dia e de noite, para que tu seja próspero. É assim que você vai ser bem-aventurado. Não é participando e vivendo o ritual dentro de igreja, não. Aí Paulo diz aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e o 14, diz assim: porque tais falsos apóstolos, Paulo está falando aqui, irmão, de pessoas que se diziam apóstolos, se faziam apóstolos. Paulo diz tais, Paulo diz são falsos apóstolos. Eles são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. São obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo. Aí Paulo diz, no versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 11. E não é maravilha, irmãos, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, o próprio Satanás. Escuta uma coisa, vem cá. Deixa eu chamar a tua atenção aqui. Paulo diz que o próprio Satanás se transfigura. Sabe o que é se transfigurar? É ter uma aparência. É mostrar uma aparência, é ter uma aparência. Ele se transfigura numa aparência de anjo de luz. Tem muita gente aí tendo revelação de anjo, não é? Tem muita gente aí dizendo que teve uma revelação de anjo, uma visita de anjo. Ei, cuidado. Essa visita de anjo, essa revelação de anjo, está te orientando em quê? Está te conduzindo dentro de qual direção? Aí Paulo diz assim, aos Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Se alguém vos pregar um outro evangelho, seja anátema. Pode vir um anjo do céu, ou qualquer um no meio de nós, se pregar a vós um outro evangelho, seja anátema. O que é que Paulo está advertindo aí os irmãos na igreja dos Gálatas, na Galácia? Irmãos, cuidado. Cuidado com Pedro, com Paulo, com João, com quem for. Se eles pregar a vocês algum outro evangelho, que não seja esse que vocês já receberam, é anátema, não receba não. Mas irmão, é Paulo. Pode ser Paulo, pode ser Pedro. Por que Paulo diz isso? Porque esses homens são sujeitos ao engano, à corrupção, porque todo homem está disposto e sujeito a ser influenciado e a seguir, a abandonar a fé, abandonar o compromisso com Deus, seja pastor, seja quem for. Temos que ter cuidado. Paulo está dizendo, pode vir um anjo do céu. Ei, cuidado. Ah, eu tive a revelação do anjo. Que revelação foi essa? Me conta essa revelação aí. Tem nada a ver com a palavra. Não está te conduzindo em nada que a palavra manda. Essa revelação, repreende esse anjo e descarta essa revelação, que é Satanás transfigurado em anjo de luz, trazendo uma deturpação, uma orientação para tirar você da presença de Deus, através dessa falsa revelação, que não é de Deus. Cuidado, gente. Cuidado, irmãos. O diabo, ele tira as pessoas da presença de Deus dessa forma, levando você a desviar-se da palavra, a desprezar a palavra, a se conduzir fora da palavra, por outros conceitos, ensinos e caminhos que não é o de Deus. Mas em nome de Deus,
Foi assim que ele quebrou a comunhão do homem lá no Éden, tirando o homem da obediência e da fé na palavra de Deus. Será que ele já tirou você, meu amigo? Meu irmão, minha irmã? Será que você já apostatou da fé e você não sabe? Dá uma olhadinha lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo... Eu vou ler aqui para você. Eu estou pertinho aqui. Capítulo 13, versículo 5. Olha a orientação que Paulo dá. Está faltando na igreja isso. Tem que tirar esses cultos, esses movimentos, esses rituais, essas campanhas. Campanha de libertação, campanha de derruba muralha. Aonde é que a Bíblia ensina isso, meu irmão? Aonde é que a igreja de Cristo foi orientada a viver isso? Isso é um outro evangelho, isso é anátema. Sai disso, irmão. Sai disso, irmão. Busque crescer, abre o teu coração para a palavra. O que você está recebendo aqui não é brabrabá, reteté, tititi, praprapá, não. O que você está recebendo aqui é palavra sólida, é a palavra de Deus, a espada de 2 gumes, que está indo até a tua alma agora, trabalhando no teu entendimento, meu irmão. Aonde é que a igreja de Deus foi orientada a viver esses movimentos de campanha, de pacto, de ritual, de sacrifício, de religiosidade, de formalismo? Cuidado para ver. Você pode estar apostatado da fé e não sabe. Você pode ter desviado do caminho do Senhor e não sabe. Só que você está vivendo dentro com a mente cauterizada, dentro dessa orientação, achando que está fazendo a vontade de Deus, servindo a Deus. Escute a advertência de Paulo, é isso que a igreja precisa. É de homens que tenham um compromisso com a palavra, que advirta, alimente, instrua, ensine o povo com a palavra, com doutrina, com instrução. Ore a Deus pelo seu pastor, para que Deus dê a ele sabedoria para ele ministrar a palavra para o teu crescimento na tua igreja. Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanecei na fé. Examine a você mesmo, se você permanece na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmão, eu vou buscar Jesus. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou buscar o poder de Deus. Aonde, irmão? Para com isso, irmão. Sai desses comerciais, desse culto de poder de Deus, de unção, de revelação. Isso não passa de anátema, de engano, irmão. Paulo está dizendo aqui, examinai a vós mesmo, para ver se não fosse reprovado, para ver se tu estás na fé. Você não sabe não, Jesus Cristo habita em vós. Se você já foi restaurado, recebeu a fé em Cristo, Ele habita em você. Você não precisa buscar Jesus em canto nenhum, não. Ele está na tua vida. Aonde quer que tu vá, por onde quer que tu se conduza, Deus está contigo. Deus habita em você, meu irmão. Você tem só que manter essa comunhão que você já tem com Deus. Você tem só que manter essa vida em comunhão com Deus. E para você manter essa vida em comunhão com Deus, não é estar vivendo dentro desses cultos, dentro de igreja, não. É estar analisando, examinando se você está na fé, na palavra, para que você não venha apostatar e ser desviado e ser tirado da presença de Deus. Quem guarda a minha palavra tem comunhão comigo. Quem guarda a minha palavra me ama. Quem guarda a minha palavra é verdadeiramente meus discípulos. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sim, meu irmão, você pode orar a Deus, não precisa ir para culto não, para receber nada de Deus não. Ora a Deus, irmão, Deus está em ti, porque você está na palavra. Ora a Deus na tua casa, ora a Deus no teu viver, na tua mente, onde tu estiver. Deus está contigo toda hora, todo dia, em qualquer lugar. Não precisa estar buscando a Deus. Quer se fortalecer de Deus? Não é dentro de local, de culto, de movimento, não. Quer ser cheio de Deus? Vai meditar na palavra, vai buscar o conhecimento da palavra, vai te encher do conhecimento de Deus, porque o que Deus quer de nós é conhecimento dele e não de sacrifício de tolo dentro desses cultos. Paulo está orientando os irmãos sobre isso. Tenham cuidado, meus irmãos, porque os obreiros de Satanás estão aí nos púlpitos das igrejas, transfigurados como obreiro de Deus. É homem de Deus e o povo vai nessa conversa, não é? O povo não vai nessa conversa? Eita, eu só vejo os títulos, só vejo as postagens, homem de Deus, homem de Deus. Eu não gosto quando alguém me chama de homem de Deus. Eu não gosto dessa, não é?
Eu não gosto, eu não fico exaltado com essa bajulação. Não estou dizendo que todos que dizem isso estão bajulando. Uns dizem porque veio uma seriedade em você, amém. Mas eu não me deixo persuadir com isso. Eu não me deixo emocionar com isso. A minha preocupação em saber se eu sou homem de Deus ou não, eu tenho que estar cuidadoso em examinar a minha vida, meus pensamentos, meus conceitos, minhas atitudes, minhas reações, minhas emoções, se está dentro da palavra. Aí sim, eu vou entender se eu sou homem de Deus ou não. Porque quem tem que ver isso sou eu e Deus. Não é o povo, não. Porque homem de Deus todo mundo pode dizer, que nem dizia com os sacerdotes, né? Os fariseus sentados nas cadeiras de Moisés, homens de Deus, queriam a posição, queriam ser reconhecidos com a sua formalidade religiosa, com a sua aparência. Todo mundo entendia que os fariseus religiosos eram homens de Deus. Aí Jesus chega, Deus revela que eles eram sepulcro caiado, bonito por fora, que eles eram filhos do diabo e não de Deus. Cuidado, meu irmão, ei, cuidado. Não fica te impressionando nem te exaltando porque alguém está dizendo que tu é homem de Deus, não. Vigia a tua vida se tu é mesmo homem de Deus. Vigia a tua vida, as tuas atitudes, teu comportamento, teu viver, teus pensamentos, teus conceitos, tua compreensão, se está dentro da palavra. Cuidado, o diabo é enganador. Então a arma que Satanás usa para enganar o povo, sabe qual é? É o engano, é a mentira. Lá em Atos dos Apóstolos, eu vou terminar agora com esse, porque eu estou sem o horário aqui, mas eu acho que já passou das 10h30. Vou encerrar agora. Mas vou encerrar dentro dessa orientação aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Isso é muito interessante. Eu tenho muito cuidado com essa advertência que eu tive aqui na minha vida com a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra, você vai crescer lendo a palavra. Coloque na sua vida diária um compromisso, um hábito de ler a palavra, que você vai ser edificado. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 16 ao 18 diz assim. Eu vou ler, vou explicar e vou encerrar. E aconteceu que indo nós, isso aqui é Paulo falando, né? É um dos apóstolos aqui, ou é Paulo, é Paulo. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes são homens de Deus, que nos anunciam o caminho da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela, a menina que estava com um demônio. Olha o que o demônio está dizendo aqui. O demônio está falando a verdade. Eles eram homens de Deus. Escuta aqui, irmão. Isso aqui nos traz uma lição muito grande. O demônio estava falando a verdade aqui, irmão. Você está pensando que o diabo ele não fala a palavra, não? Ele fala a palavra. Mas ele fala a palavra de uma forma para distorcer o seu entendimento. Trabalhar distorcendo no seu entendimento. Escuta uma coisa. Versículo 17. Seguindo Paulo e a nós. Então não é Paulo aqui que está falando, deve ser Barnabé, outro discípulo aqui. Seguindo Paulo e a nós, chamava dizendo: estes são homens que anunciam o caminho da salvação. Claro, os apóstolos anunciavam ou não o caminho da salvação? Anunciavam. Aí o demônio diz: são servos do Deus Altíssimo. Claro, os apóstolos eram ou não? Servo de Deus, eram servos de Deus. Agora o versículo 17. Versículo 18. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse: espírito imundo, o demônio, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu o demônio. O que aconteceu aqui, irmãos? Vamos parar para entender agora. Vamos trabalhar nossa cuca examinando isso aqui, tendo a compreensão do que isso aqui está narrando. Estava lá Paulo e os discípulos lá. Não sei se era Barnabé, não sei se era Silas. Estava lá Paulo com os discípulos. Diz o texto que tinha uma moça que tinha um espírito. Por que a gente sabe disso? Porque
A palavra aqui está revelando que esses homens aqui, depois do caso acontecido, que foi escrito, eles entenderam que era um espírito maligno. Por quê? Porque com certeza as pessoas entendiam que era um dom de Deus isso aqui. Essa moça revelava as coisas, adivinhava o futuro e dava muito lucros aos seus senhores. Era Deus usando ela, era uma profetisa. Era uma feiticeira, uma adivinhadora. É o que tem hoje muita gente aí. E está falando sério, está falando verdade. Mas usado por Satanás, o diabo fala a verdade. Ele não vive, mas ele fala a verdade de uma forma para deturpar o teu entendimento e te tirar da verdade. É preciso compreender isso aqui. Deu para entender, irmãos? Aí aqui, eu vejo agora aqui, dentro desse relato que nós lemos, o texto diz que essa mulher vinha atrás dos apóstolos, dizendo: olha, esses homens são servos de Deus, eles anunciam o caminho da salvação. Hoje, se fosse hoje os apóstolos de hoje, sabe o que dizia? Amém, amém, eu sou homem de Deus mesmo, estou fazendo a obra de Deus. Se fosse hoje esse povo, dizia isso, porque esse povo não tem discernimento, esse povo não tem conhecimento. Paulo se perturbou com isso. O texto diz que essa moça passou por vários dias fazendo isso. Os apóstolos pregando e essa moça dizendo: olha, homem de Deus, homem de Deus. Isso perturbou Paulo. Paulo, espera aí. Se tivesse usada por Deus, não estava assim não. Se tivesse usada por Deus, não estava assim não. Espera aí, tem alguma coisa errada. Paulo se perturbou, Paulo vigiou, Paulo entendeu. O Espírito de Deus fez Paulo compreender que aquilo não era uma fonte que vinha de Deus. Paulo entendeu, olhou assim e disse: não, é Satanás. Porque essa feiticeira está vindo atrás de nós, trabalhando, nos persuadindo, bajulando a gente. Para quê? A gente vai deixar ela de lado, não vai repreender o mal que está nela, não vai corrigir isso dela, não vai denunciar esse erro dela que não tem nada a ver com a palavra de adivinhação. E Satanás vai continuar enganando o povo e a gente vai ficar, pelo elogio dela, vai deixar para lá. Não. Paulo disse: demônio, sai dela, em nome de Jesus. Espírito imundo de adivinhação, sai dessa moça. E saiu na hora. A Bíblia diz que saiu na hora. Não precisou ritual de oração, de cântico de hino da harpa, de não sei o que, nem nenhum movimento não, meu irmão. A autoridade do nome de Jesus é o que basta. Jesus não mandou fazer movimento, nem criar supersticionismo, nem poder sobrenatural para expulsar demônio, não. Demônio tem que sair no nome de Jesus, para aquele que tem autoridade, que está na fé. Se hoje acontecer isso, o povo não está vigiando, o diabo aí se andando. Eu vigio muito quando alguém fala: homem de Deus, eu fico vigiando. Qual é a intenção? Alguém bajula você, sabe para quê? Para você não denunciá-lo, para você não corrigi-lo. É o que está acontecendo hoje, muitos pastores sendo deixados a levar-se pela bajulação e está deixando de corrigir o povo, porque a Bíblia diz que a bajulação faz o homem perverter o juízo. O presente corrompe a justiça. E hoje tem muitos pastores sendo bajulados por muita gente, não tem autoridade nem coragem para repreender, para corrigir, para instruir essa pessoa que está no erro, porque ele está preso à bajulação, à conveniência, ao presente, à satisfação. Ele não tem autoridade para repreender, porque ele está preso. Cuidado, irmão. Você que é pastor, você que é líder, não tem que ter nenhuma bajulação de ninguém, ficar preso a ninguém. Você tem que ser discípulo de Cristo, agradar a Deus e não os homens, estar preso com o compromisso na palavra. Cuidado, o diabo faz isso hoje dentro das igrejas. Tem muita gente hoje aí adivinhando, falando aí, bajulando as pessoas, que é demônio usando essas pessoas para ela não manifestar a verdade e deixar o diabo se andar. Comigo não, meu irmão. Comigo Satanás cai por terra, porque a palavra de Deus derruba toda a mentira do diabo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é esse ministério não. A igreja do Senhor é aquele que está em Cristo, o membro, o povo de Deus, o verdadeiro cristão que tem compromisso com Cristo. As portas do inferno, as investidas do diabo não vai funcionar, não vai prevalecer, porque quem está com Cristo tem o poder e a autoridade na palavra para denunciar o erro e condenar as obras infrutuosas das trevas e repreender Satanás. E que nessa noite Satanás está repreendido, os enganos dele, as influências
influência dele na tua mente, e que agora na tua mente esclareça a luz do Evangelho da glória de Cristo, e a iluminação da verdade que liberta seja plena na tua mente agora, e que você conheça a verdade e seja liberto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que instrução abençoada, orientação objetiva e necessária para o nosso viver, para a nossa vida nos dias atuais. Nós precisamos disso, irmãos, de instrução, de correção, ser repreendido, ser orientado com a verdade do Evangelho, com a sã doutrina de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, meus amigos, que ficaram comigo agora aqui ao vivo, e os que vão assistir, estão assistindo agora, depois de gravado. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, louvo-te, Senhor, por este dom que me deste de ministrar a tua palavra. E aqui, Senhor, te agradeço por essa oportunidade que foi me dada para levar a instrução da tua palavra, abençoando os que estão aí agora assistindo, Senhor, com esclarecimento, correção, repreensão da tua palavra para a nossa edificação. Obrigado, Deus. Abençoa o teu povo chamado igreja, abençoa os teus homens que tu chamaste e levantaste para o ensino e a doutrina da palavra no meio da igreja. Abençoa todos os pastores, todos os trabalhadores do teu reino, Senhor, para que possam manejar bem a palavra e que possam priorizar e valorizar e trazer o povo à palavra, para que o povo compreenda e tenha crescimento espiritual para uma vida contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, tua igreja. Livra o teu povo dos falsos obreiros, dos falsos pastores, dos falsos mestres, das doutrinas e demônios, das heresias de perdição que estão infiltradas no meio do teu povo. Desperta a tua igreja, abre o entendimento do teu povo, que a sede e a fome pela tua palavra venha em nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Gente, tchau. Convido vocês assim, se Deus permitir, estar comigo sexta-feira, né? Que eu faço um trabalho aqui na comunidade. Toda sexta-feira eu faço um trabalho aqui na comunidade de evangelização, de doutrina, de instrução. É a voz da palavra de Deus. É um trabalho, uma programação abençoada nessa comunidade que aqui eu moro, no Bode. E eu convido vocês também. Toda sexta eu tenho levado aqui esse trabalho ao vivo aqui no Face. E toda quarta essa instrução aqui. Você que tem desejo, que gosta, que procura aprender mais da palavra, se assim você desejar, fica comigo aqui toda quarta-feira de 9 às 10h30. E toda sexta, a partir das 7 horas, eu também estou colocando aqui o trabalho de instrução aqui, de evangelização aqui na minha comunidade aqui no Bode. Amém? Se você também desejar, visita aí o meu canal lá no YouTube. Tenho vários vídeos lá no YouTube para você ser edificado. Se inscreve lá. Compartilha os vídeos, porque tudo que eu faço é público, para que todos tenham acesso, né? Esse é o meu objetivo, que todos tenham acesso. O meu caráter é esse, a minha pregação é essa, o meu conceito de fé em Cristo é essa que é a palavra. É nesse jeito que eu vivo, que eu trabalho e que eu faço meus trabalhos de instrução aqui nesse canal, nessa página no Face. Visita os meus vídeos aqui, entra na minha página de vídeo aqui no Face, compartilha, irmão, manda para outras pessoas, abençoa vidas com esse material que é muito importante, tá bom? Evangelista Wellington Ramos, desejando a todos a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, gente? Fiquem na paz.